o RC em Ação voltou com mais um novo vídeo para você. Durante décadas, milhões de fãs tentaram descobrir quem realmente conseguiu tocar o coração de Roberto Carlos de maneira profunda, entre rumores, paixões discretas e histórias nunca totalmente explicadas. Existiu uma mulher que marcou a vida do rei de forma tão intensa que pessoas próximas afirmam que ele jamais conseguiu esquecê-la completamente. O mais impressionante é que essa história aconteceu longe das câmeras, em silêncio absoluto. E até hoje muita gente desconhece os detalhes emocionantes dessa relação, o encontro que ninguém percebeu. Na época em que Roberto Carlos vivia cercado por sucesso, programas de televisão e multidões apaixonadas, poucas pessoas conseguiam se aproximar verdadeiramente dele. O cantor sempre manteve uma postura reservada, elegante e extremamente discreta, quando o assunto era vida pessoal. Talvez por isso qualquer aproximação emocional despertasse tanta curiosidade. Mas em meio à correria da fama, aconteceu um encontro aparentemente simples, que mudaria muita coisa nos bastidores da vida do cantor. Não foi um grande evento luxuoso. Não aconteceu diante das câmeras. Foi algo discreto, silencioso e quase invisível para quem estava ao redor. Pessoas próximas contam que Roberto ficou impressionado pela calma daquela mulher. Diferente de muitas pessoas que se aproximavam apenas pelo glamour da fama, ela tratava o cantor de maneira natural, sem exageros, sem desespero, sem tentar chamar atenção. E talvez tenha sido justamente isso que mais mexeu com ele. Enquanto multidões gritavam o nome do rei nos shows, aquela mulher parecia enxergar apenas o homem por trás do artista. Conversas discretas começaram a acontecer, pequenos encontros passaram a se repetir. E lentamente surgiu uma conexão emocional diferente de tudo que Roberto estava acostumado a viver. Mas havia um detalhe importante nessa história. Quase ninguém sabia que aquilo estava acontecendo. Quem via Roberto Carlos nos palcos enxergava segurança, elegância e controle absoluto das emoções. Mas longe das luzes, existia um homem muito mais sensível do que o público imaginava. E foi justamente essa mulher que começou a conhecer um lado do cantor escondido, até das pessoas mais próximas. Ela percebia momentos de silêncio que ninguém entendia. Notava preocupações que Roberto escondia atrás do sorriso educado. Em certos dias, o cantor parecia emocionalmente cansado pela pressão constante da fama. Segundo relatos discretos de bastidores, existiam noites em que Roberto apenas queria conversar longe de entrevistas, compromissos e expectativas gigantescas criadas ao redor do nome dele. E aquela mulher se tornou uma espécie de refúgio emocional silencioso. Talvez pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentia que podia baixar completamente a guarda perto de alguém. Mas justamente quando essa relação começava a ficar mais forte, algo inesperado começou a ameaçar tudo. Viver ao lado de Roberto Carlos nunca significou apenas viver uma relação comum. Qualquer pessoa próxima ao cantor automaticamente passava a despertar curiosidade, rumores e observação constante. E aquela mulher começou a sentir o peso disso de maneira intensa. Pessoas tentavam descobrir informações sobre ela. Comentários começaram a circular discretamente. Em alguns lugares, olhares curiosos surgiam imediatamente quando aparecia próxima ao cantor. A situação começou a ficar emocionalmente desgastante. Ela não queria exposição. Não queria virar manchete, não queria ser conhecida apenas como a mulher de Roberto Carlos. E isso começou a criar conflitos silenciosos dentro da relação. Enquanto o cantor tentava proteger a privacidade dos dois, a pressão ao redor aumentava cada vez mais. Pequenos momentos simples começaram a se tornar difíceis. E aos poucos, a relação passou a carregar um peso emocional enorme. Mas foi justamente numa noite extremamente especial que Roberto Carlos demonstrou o tamanho verdadeiro do sentimento que existia ali. Muita gente acredita que algumas das músicas mais emocionantes de Roberto Carlos nasceram apenas da imaginação artística. Mas pessoas próximas sempre comentaram que o cantor costumava transformar sentimentos reais em canções. E durante aquele período específico, Roberto começou a compor de maneira ainda mais intensa. Amigos perceberam mudanças nas letras. Existia mais saudade, mais entrega emocional
e uma melancolia diferente nas palavras escolhidas pelo cantor. Algumas músicas pareciam mensagens escondidas. Outras carregavam frases tão pessoais que certas pessoas próximas imediatamente associaram àquela mulher misteriosa. Embora Roberto nunca tenha confirmado publicamente muitos detalhes, bastidores afirmam que determinadas canções surgiram diretamente das emoções vividas naquela relação silenciosa. E talvez tenha sido justamente isso que tornou tudo ainda mais inesquecível para ele. Porque mesmo quando o tempo passou, as músicas permaneceram. Toda grande história emocional deixa marcas. E com Roberto Carlos não foi diferente. Por motivos que poucas pessoas conhecem completamente, aquela relação acabou se afastando silenciosamente com o passar do tempo. Não existiram escândalos públicos. Não houve grandes entrevistas explicando o que aconteceu. Foi apenas um afastamento doloroso e discreto. Mas pessoas próximas afirmam que Roberto nunca esqueceu completamente aquela mulher. Certas músicas continuaram carregando lembranças daquele período. Alguns silêncios do cantor pareciam esconder saudades profundas. E em momentos específicos, amigos percebiam mudanças emocionais quando determinados assuntos surgiam. Talvez porque algumas histórias nunca terminem totalmente dentro do coração da gente. E talvez exista justamente aí um dos lados mais humanos e emocionantes de Roberto Carlos o homem que emocionou milhões de pessoas. Mas também carregou dores silenciosas que quase ninguém conseguiu enxergar. Por trás da imagem elegante e reservada de Roberto Carlos, existiram sentimentos intensos, histórias discretas e emoções profundas escondidas longe das câmeras. E talvez seja exatamente isso que torna o rei tão fascinante até hoje. Porque além do ídolo gigante da música brasileira, existia um homem tentando proteger o próprio coração, enquanto o Brasil inteiro observava cada passo da sua vida. E algumas dessas histórias continuam emocionando até hoje, justamente porque nunca foram totalmente reveladas. Talvez o mais impressionante em toda essa história seja perceber que, mesmo cercado por fama, aplausos e milhões de fãs apaixonadas, Roberto Carlos também viveu amores silenciosos que deixaram marcas profundas dentro dele. Porque no fim, por trás do rei admirado pelo Brasil inteiro, existia apenas um homem tentando proteger sentimentos que nem sempre poderiam ser vividos diante das câmeras. E talvez algumas das músicas mais emocionantes da carreira dele tenham nascido justamente dessas dores que permaneceram escondidas durante tantos anos. E agora eu quero saber de você. Qual música de Roberto Carlos você acha que fala de um amor verdadeiro vivido por ele? Existe alguma canção do rei que mexe profundamente com suas emoções? Deixa aqui nos comentários porque eu vou ler tudo. E já deixa o like, se inscreve no RC em Ação e ativa o sininho. Porque as próximas histórias sobre Roberto Carlos vão revelar segredos que quase ninguém conhece.